pessoal do YouTube, bom dia para vocês que estão entrando aqui no canal da Anford School com o seu Teacher Fernandes para mais uma aula rápida e objetiva onde você aprende inglês rápido e definitivo. Obrigado a todos vocês que estão nos dando grande audiência aí, se inscrevendo no canal, assistindo nossas aulas e aprendendo, acima de tudo, aprendendo de verdade a gramática e a língua inglesa para que você possa ter um bom inglês, ok? Muito obrigado. E você que está chegando pela primeira vez, não esqueça, se você já sabe inglês, você pode pegar a aula que você quiser e assistir. Mas se você ainda não sabe, um bom conselho, você vai lá nas nossas primeiras aulas, começa a assistir desde a primeira e vai crescendo. Já tem o Basic 1, 2 e 3. Agora você está vendo aí que já está na tela o Elementary. É isso mesmo, é o nosso quarto nível. Estamos subindo para o quarto nível. Estamos trabalhando com a lesson de número 4, aí do Elementary, ok? Ou fourth lesson. Estamos trabalhando com essa quarta aula e já é a parte 2, porque você já assistiu com certeza a parte 1, que foi a respeito do acréscimo do ING, o acréscimo do ING no final das palavras, quando você utiliza o presente contínuo, passado contínuo ou futuro contínuo. Nesta aula, nós vamos estar trabalhando especialmente com os nonations. Eu falei para você, existem grupos de verbos que não aceitam o uso de ING com eles, ok? Para formar essa parte contínua. Você vai poder até usar o ING com ele, mas para um outro sentido que nós vamos ver posteriormente, ok? Muito bem. Então, nonation. O que é um verbo nonation? É um verbo que não tem ação. Verbo do sentido, ou seja, um verbo sensorial. Aquilo que você tem em você mesmo. Por exemplo, o nariz, ele está aberto e ele sente o cheiro, né? Não importa o cheiro se é bom ou se é ruim, mas o seu nariz estando aberto, ele vai sentir o cheiro. Também o ouvido, ele está aberto e você ouve barulhos e sons, e até o que você não quer ouvir, você ouve porque o seu ouvido está aberto. Também os seus olhos, eles veem as coisas porque eles estão abertos. E vários outros verbos que nós vamos conhecer a partir de agora nesta lição, ok? Muito bem. Estou colocando para você, são vários grupos. Eu vou começar com o primeiro grupo de emotion, ok? São grupos de verbos que expressam emoções, chamado de emotions. Somos aproximadamente aí uns 15, 16 verbos desse grupo. Então, você terá que ter paciência se quiser ter um bom inglês, aprender, memorizar e decorar de verdade, internizar em você cada um desses verbos aí. Vou ler para você, depois eu deixo tela cheia. Primeiro verbo que você tem aí, admire. Admire, ok? Que é o verbo admirar. Segundo verbo, adore. To adore, que é o verbo adorar. Appreciate. Appreciate. Aqui tem várias traduções, tá? Valorizar, dar valor, tá? Apreciar, ser grato, né? Ele tem vários sentidos. É bom você ir no dicionário e estudar um pouco mais sobre o verbo appreciate. O verbo to care, importar-se, interessar-se, cuidar de alguém. É muito comum, quando um aluno meu está indo embora, às vezes eu falo para ele assim, take Kenny away, tá? Tipo, tome cuidado aí no caminho, né? Não dirige rápido, don't drive fast, please. E alguns conselhos nós damos também. Próximo verbo, detest. Detest. Observe que eu não pronunciei o T final, porque é uma pronúncia britânica. O americano, ele pronuncia detest. Ok? O britânico, ele tira o peso do T final, detest, ok? Tela cheia para você, repita comigo aí agora. Admire, to admire, to adore, to adore, to appreciate, to appreciate, to care, to detest, to detest. Very good. Congratulations! Então agora, já na tela para você, mais um grupo de 5. Um bom conselho que eu dou, para você memorizar legal, pega de 5 em 5 verbos e vai copiando eles, repetindo várias vezes, que assim você consegue aí internizar dentro de você esses verbos, ok? Próximo verbo que está na tela para você é o dislike. Dislike, que é não gostar de alguma coisa, ok? Like é gostar, dislike aí é não gostar. Doubt, to doubt, que é dúvida. Temos o verbo envy, ok? Que é de inveja. Cuidado que ele também tem uma pronúncia um pouquinho acentuada no inglês americano. Envy, ok? Temos o verbo to
To fear, que é temer, temor, medo. E o verbo to hate. To hate, que é o verbo odiar, detestar alguma coisa. Muito bem, tela cheia para você. Repita comigo aí agora. To dislike, to dislike. To doubt, to doubt. To envy, to envy. To fear, to fear. To hate, to hate. Very good. Congratulations. Quanto mais você treina, mais prático você vai ficando. Lembre-se, não cai nessa armadilha de que você vai aprender inglês de um dia para o outro. Eu aqui explico para os meus alunos quando chegam que em 3 meses, se eles estudarem dentro da minha metodologia, direitinho, eles estarão lendo, escrevendo e falando inglês fluente dentro do nível de vocabulário que eles vão aí aprender. Inglês é uma língua e, como todas as línguas, ela tem as suas sutilezas, ela tem a sua gramática, e é isso que você está estudando comigo para poder ter um bom inglês. Então, estude. E se você quiser o meu material didático, é só entrar nesse website que aparece para você aqui, www.anfodescofinenglish.com. Você vai lá no final, na última aba, e você pode adquirir, pagando aí parceladamente, bem pouquinho, um seu material didático de primeiríssima qualidade, ok? Muito bem, vamos para o próximo quadro, próximo grupo, que é o verbo to hope, já está na tela para você. To hope, que é esperar, é o verbo esperar, mas ele também é esperança como substantivo, ok? O verbo to like, que é o verbo gostar, mas pode ser também como, igual a, como se fosse uma preposição, uma preposition em inglês. To love, que é o verbo amar, adorar. To mind, esse mind é muito importante, é o verbo importar-se, incomodar-se com alguma coisa, como verbo, mas ele pode ser mente ou cabeça, aí nesse caso como substantivo. E o último é o verbo to need, que é o verbo precisar e pode ser o substantivo necessidade. Tela cheia para você, repita comigo aí agora. To hope, to hope. To like, to like. To love, to love. To mind, to mind. To need, to need. Very good. Então agora, terminando esse grupo aí, então foram 17 verbos desse primeiro grupo de emotion. Então tente memorizá-los, ok? O segundo é prefer. Observe que o peso está no P, na frente, na hora de você pronunciar, ok? Prefer, muito bem, que é o verbo preferir. E o verbo to want, que é o verbo querer. Tela cheia para você, repita comigo aí agora. To prefer, to prefer, to want. To want. Muito bem. Então agora eu vou dar um exemplo para você mostrando por que e como você não pode utilizar este verbo aí acrescendo o ing para ele, ok? Veja só então aí o verbo to love, que é o verbo amar. Eu digo assim, my daughter loves her mother. My daughter loves her mother. Minha filha, ela ama muito a mãe dela, ela ama a mãe. Observa que o verbo love está com S. Se você não lembra disso, você vai ter que voltar lá nas primeiras aulas, onde eu trabalhei com o presente, o simple present tense dos verbos regulares e irregulares, que tem aquela regra para he, she, it, você é obrigado a acrescentar um S. Por isso aparece aí. Minha filha ama a mãe dela, ok? Eu não poderia de forma nenhuma dizer desta forma aqui, ó. My daughter is loving her mother. Minha filha está amando a mãe dela. Não, não dá, porque esse verbo love não aceita. É wrong. Está errado isso aí, ok? Temos mais 3 exemplos para você deste primeiro grupo. Vamos pegar o verbo to like. Tá aqui é o verbo gostar. Eu posso dizer assim. His sister like chocolate. His sister like chocolate. A irmã dele gosta de chocolate. E eu não poderia dizer his sister is liking chocolate. A irmã dele está gostando de chocolate, né? Pois sei que ela está comendo. No Brasil você diria, ela está gostando do chocolate. Mas isso não pode na língua inglesa. Muito bem, segundo verbo, o verbo to hate. O verbo odiar, detestar. My wife hates hats. My wife hates hats. E é verdade, minha esposa odeia ratos. Eu tenho certeza que muitas mulheres também não gostam dos ratinhos, não é isso? Muito bem, e eu não poderia dizer my wife is hating hats. Minha esposa está odiando os ratos. Não poderia, porque ele é um non-nation. Is wrong, está errado. E o último desta lista é o verbo to need, o verbo precisar
ou necessitar. Eu posso dizer, we need some bread for breakfast. Minha esposa fala para mim de manhã, we need some bread for breakfast. Nós precisamos de algum pão, ou seja, nós precisamos de pão para o café da manhã. Eu expliquei para vocês que alguma vez o Sami não dá para traduzir direito para o português. Então eu traduzo, precisamos de pão para o café da manhã. Muito bem, tela cheia para você, repita comigo aí agora. To like. To like. His sister likes chocolate. His sister likes chocolate. To hate. To hate. My wife hates hats. My wife hates hats. To need. To need. We need some bread for breakfast. We need some bread for breakfast. Já na tela para você, esse grupo novo é o grupo de sense. Sense, ok? Que é sensações. Observa que tem o S no final e quando pronuncia sense, ele sai bem suave ali no final. Sensações, também temos um grupo aqui um pouquinho grande. Você viu que são vários verbos que você não pode utilizar o ing. E muitas vezes você não aprende numa escola ou não aprende aí rapidamente esse tipo de coisa que você está vendo hoje aqui. Muito bem. O primeiro grupo que tem aí para você com 5 verbos é o verbo to feel. To feel, que é o verbo sentir. E também ele pode ser um substantivo sensação. Tome sempre cuidado que às vezes um verbo ele pode ser verbo e substantivo e às vezes até adjetivo. Outro verbo é o verbo to hear, tá? To hear, que é o verbo escutar. O americano ele tem uma pronúncia um pouquinho diferente, hear, hear. E o britânico é hear, ok? Mais acentuado. To notice, que é o verbo notar, perceber. Pode ser também aviso como substantivo. O verbo to observe, observe, que é o verbo observar, notar, ou também pode ser respeitar. E o verbo to perceive, perceive, que é o verbo ver, considerar ou perceber. Tela cheia para você, repita comigo esse grupo de verbos. To feel, to feel, to hear, to notice, to notice, to observe, to perceive, to perceive. Good. Muito bem. Esse aqui até que não é muito grande, ele é curtinho. Então foram 5 mais 3, já são 8 verbos deste grupo de senses, ok? Muito bem. E são verbos simples. Esse aqui provavelmente você já conhece, que é o verbo to see, é o verbo ver, enxergar, tá? Entender. Ah, professor, mas o see pode ser entender? Sim, se você estiver numa conversa com um americano, britânico, qualquer pessoa que fala inglês, de repente ele vira e fala para você, ah, I see. Quando ele fala I see, ele está dizendo eu entendo, porque o verbo também é entender. Então tome cuidado com esses verbos. Temos o verbo to smell, né? Smell, que é o verbo cheirar, quando você sente o cheiro, ok? Aqui no Brasil você fala, eu estou cheirando, eu estou sentindo um cheiro de alguma coisa, não é? Pois é, smell nós vamos ver que não pode usar com ing. E to taste, aí o texto observa que o ezinho do final quase não é pronunciado, mas no inglês americano eles pronunciam desta forma, to taste, ok? Muito bem, que é o verbo provar, como verbo, e pode ser o substantivo gosto ou provar. Muito bem, tela cheia para você, repita comigo aí. To see, to see, to smell, to taste, Good, very good, congratulations. Então agora eu vou dar para você também aí exemplos do que você não pode fazer com esses verbos, ok? E o que você pode fazer. Vamos pegar o caso do verbo to sound, ok? Que é o verbo soar. Ele também pode ser aí barulho, né? Como substantivo. Vamos ver a primeira informação. This information sounds good. This information sounds good. Essa informação soa legal, ok? Mas eu não posso dizer this information sounds good. Wrong, está errado. Esta informação está soando bem. Talvez você poderia dizer no Brasil, mas não pode usar ele desta forma. Tela cheia para você, repita comigo aí agora. To sound. This information sounds good. This information sounds good.
Muito bem, já estamos na próxima tela com mais 3 verbos para você aí, o to taste, to feel e to notice. Muito bem, vamos ver a primeira frase aí que tem o sentido de provar. Your spaghetti sauce tastes delicious. Your spaghetti sauce tastes delicious. Olha, o seu molho de espaguete está delicioso, né? Ele tem um bom sabor. Você vai na casa de um amigo, de uma amiga, e está provando ali do macarrão que ele fez para você, o espaguete, e você fala do molho. Your spaghetti sauce tastes delicious. Muito bem, você não poderia dizer Your spaghetti sauce is tasting delicious. Olha, o seu molho de espaguete está aí tendo um sabor maravilhoso. Não pode, não dá certo. É wrong, ok? Muito bem. Temos o verbo to feel. E eu posso dizer para você no to feel, my mother-in-law feels better today than yesterday. My mother-in-law feels better today than yesterday. Olha lá, a minha sogra, ela sente-se melhor hoje do que ontem. E observe que no feel tem o S, feels better, porque a regra do acréscimo do S para as primeiras pessoas, as terceiras pessoas do singular, he, she, it. Não esqueça disso, por favor. Muito bem, eu não poderia dizer my mother-in-law is feeling better today than yesterday. Não posso, é wrong. Notice, posso dizer também we notice that the door is closed. We notice that the door is closed. Você foi num lugar e percebeu que a porta estava fechada, não tinha ninguém porque é feriado, né? Então, o feriado que você vai estar fechado, alguns lugares estarão fechados. Muito bem, tela cheia para você, repita comigo aí agora. To taste, to taste. Your spaghetti sauce tastes delicious. Your spaghetti sauce tastes delicious. To feel, to feel. My mother-in-law feels better today than yesterday. My mother-in-law feels better today than yesterday. To notice, to notice. We notice that the door is closed. We notice that the door is closed. Muito bem, congratulations. E nós terminamos aqui. Eu chego no final de mais uma aula para você com muita alegria, né? E principalmente por deixar para você uma frase aí de um homem muito famoso chamado Sir Arthur Lewis. Ele foi um economista britânico que ganhou o Prêmio Nobel no ano de 1979. E esse homem, mesmo sendo economista, ele falou uma frase que hoje é muito comum na Inglaterra se falar sobre isso, sobre a questão da educação. Como ele mexia com dinheiro, ele disse assim, olha para você lá, educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Então, se você tem um filho, uma filha, e você precisa colocar num curso de inglês, faça todo o sacrifício, porque o retorno virá lá no futuro desse filho ou dessa filha que você tem, quando você aplica aí na educação do seu filho. Ok? Muito bem. Então, eu só tenho que agradecer você por estar assistindo meu vídeo. E aí embaixo estão os nossos endereços para você, o nosso site, foodschoolinenglish.com, e nós temos o nosso WhatsApp, aí 11 955967400. Você pode mandar um zap para mim, pedindo informação, tirando suas dúvidas, ou até um exercício, ok? Eu posso até te ajudar aí nesse exercício. Muito bem, temos o YouTube, que nós já estamos com você aqui. Compartilha com seus amigos. Então eu digo para você hoje, thank you for watching my video and see you next video. Bye bye.